Gosto muito desse hino, que ele fala sobre o amor de Deus, para que você compreenda qual é o valor que você tem diante de Deus. E Deus, ele não leva em conta as nossas falhas, os nossos pecados. Independente do que nós fazemos ou que nós somos, ele nos ama. O amor dele é incondicional. É lógico que quando a palavra fala que nós pecamos, nós temos que pedir perdão. Mas não é porque você errou ou você pecou que o amor de Deus vai falhar na sua vida. Não, o amor de Deus é um amor incondicional. Por isso que a palavra fala em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não dá para a gente expressar a grandeza do amor de Deus, o perdão de Deus, de você saber que se os seus olhos se fecharem aqui, vai se abrir num lindo lugar. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Você tem que ter essa convicção. Porque a nossa vida, ela não se resume somente nessa vida, né? Após a morte, era como sempre a minha mãe falava. Ela falava assim, fecha aqui e abre lá. Ela tinha tanta essa certeza que ela não tinha medo da morte. Tanto que quando chegou o tempo do Senhor levar ela nem quis que orasse por ela por cura. Ela fez que não. Chegou o meu tempo, fecha aqui e abre lá, né? Então, tem essa convicção no teu coração, amém? Então, abra a sua Bíblia, está aberto aí, né, em 2 Reis. E eu gosto muito dessa ministração, e também me traz admiração a vida dessa mulher. E você vai compreender a vida dela. E quando o pastor nos ministrou essa palavra, eu achei muito poderosa. E eu dei o título para ela, Liberação de Milagres. E tem problemas que nós conseguimos resolver. Mas tem determinadas situações que nós dependemos do milagre de Deus. Mas também existe coisa que nós podemos fazer que vai habilitar Deus a realizar o milagre na nossa vida. E a palavra do Senhor fala para nós lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, tem que crer que Ele existe. Segundo, que Ele galardoa, quer dizer que Ele premia, que Ele abençoa aqueles que o buscam, né? Então, crer que Ele existe e galardoador daqueles que o buscam. Então, você pode ter certeza que nessa tarde, que você poderia estar na sua casa, pelo frio, né? A pessoa ia querer ficar lá enrolado no edredom, mas você escolheu a casa de Deus, então você vai ser galardoado, né? E a palavra do Senhor nós ministramos para vocês, nas ministrações passadas de Dívida Nunca Mais, nós falamos que nós já somos abençoados. A palavra não fala que nós vamos ser abençoados, não. Fala que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. E no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 6, ele fala que a bênção coroa a cabeça do justo. Então, há uma bênção sobre a sua vida. E o 10, 22, ele fala que a bênção do Senhor é que nos enriquece. Lembra que eu falei que nós somos transportados do reino das trevas? Colossenses 1:3, ele fala isso, ele nos tirou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da luz. Então, hoje, nós estamos no reino de Deus, no reino da luz. Nesse reino da luz, há toda sorte de bênçãos espirituais reservada para a tua vida. Só que tem bênçãos, como nós falamos, que você alcança, no caso dessa mulher, porque ela escolheu honrar a vida de um homem de Deus. Ela escolheu semear uma semente. Mas nós somos abençoados. A Bíblia fala que nós nascemos para vencer, nós nascemos para ser próspero, nós nascemos para andar em saúde divina, nós nascemos para ter plena alegria, ter plenitude de Deus, nascemos já com o favor de Deus. Agora, é lógico que se nós olharmos, então por que eu não estou sendo abençoado?
Só que nós temos que compreender que o reino de Deus, Deus age por princípios. Existem princípios que não podem ser quebrados. Existe um princípio, por exemplo, na família, entre o casal. E a Bíblia fala que se os dois não andar de acordo, não estiver caminhando na bênção, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala isso. Ele fala assim, suas orações serão impedidas. Existe bênçãos, por exemplo, na vida, no caso, na vida do casal. Existe bênção na vida dos filhos. Qual que é a promessa de Deus? Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, a quebra desses princípios impede a bênção do Senhor. Não só impede a bênção de Deus, como também pode ceifar a nossa vida cedo. Se nós olharmos o tanto que tem morrido de jovens, tão jovens, adolescentes, crianças, e a gente fica até assim, meio abismado. Não é por causa da quebra de princípios. Né? Então, Deus, quando Ele olha para a família, Ele olha como um todo. Ele olha você como filho, você como esposa, você como mãe, né? Você como filho de Deus, porque como filho de Deus também, como nós falamos, Hebreus 11:6, o que Ele fala? Que você tem que crer que Ele existe, que Ele vai galardoar você. Quer dizer, há uma recompensa quando você vem buscar Deus. E você escolheu o melhor lugar nessa tarde para estar na casa de Deus. E essa mulher, vamos para a leitura da palavra, capítulo 4, fala assim, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos com 2 Reis. 2 Reis 4. 2 Reis 4:8. 4:8. Eu achei que eu tinha falado. Não, o primeiro 4 é o milagre da viúva. Não, é versículo 8. Versículo 8. Então, versículo 9. Em vez disso, ela disse ao seu marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, deitou-se e mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, eu estou muito bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, eu sei que ela não tem filhos, e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou-se. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz a um filho. Espírito Santo, ministra os nossos corações, abre os olhos do nosso entendimento, traz a revelação, abre a visão espiritual, Senhor, e revela a verdade da palavra. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a graça de Deus sobre nós. Eu sou totalmente dependente de Ti, meu Espírito Santo. Revela a verdade e nos ensina. Nessa tarde, Tu és bem-vindo, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como eu falei, que primeiro, a gente tem que acreditar que Deus existe e que galardoa aqueles que o buscam. Mas, no caso
dessa mulher, ela ativou o milagre de Deus na vida dela, sem que ela precisasse fazer nada. Quer dizer, nada assim, ela não precisou pedir. Só dela enxergar que aquele profeta era um homem de Deus, e ela ousou semear na vida daquele homem de Deus. E essa escolha dela de servir a uma pessoa habilitou o milagre de Deus na vida dela. Aí você me pergunta, mas o que eu posso fazer? Amados, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Tanta coisa, como eu falei, das bênçãos da família, né? Se a gente fosse enumerar aqui o que impede a bênção do Senhor na nossa vida, tem tanta coisa que a gente está ministrando, está ensinando vocês, mas nós também estamos ensinando as bênçãos que vão habilitar as bênçãos de Deus na vida de vocês. Quais são esses milagres, né? Você servir na casa do Senhor. Ontem nós ouvimos o testemunho do Felipe, que nos ministrou, e ele lavava os banheiros da igreja dele. E ele falou que ele começou a fazer aquilo, e aquilo foi abrindo os céus e liberando a bênção do Senhor sobre a vida dele. Então, você fazer algo na casa de Deus, você fazer algo por uma autoridade, você doar o seu tempo, de repente, ou se você não pode, por exemplo, doar o tempo, como eu também não tenho tempo, por exemplo, de você ir num orfanato, mas você doar alimento para aquele orfanato, você doar as coisas para a cesta básica da igreja, né? Tudo aquilo que você faz para Deus, tudo habilita um milagre de Deus na sua vida. Não tem como a pessoa ter uma colheita se ele não tiver uma semeadura. Isso eu aprendi. Você não é fazer troca com Deus, porque determinadas igrejas ensinam que você vai como se você comprasse, né? Doa tanto que Deus pode te doar tanto. Nós tivemos uma irmã da nossa igreja, a irmã Cidinha conhece ela, Rose. Tantas Roses, mas você vai se lembrar dela. E essa irmã, ela chegou ao ponto dela vender até, ela ficou com as roupas velhas, roupas zoadas, depois que alguém teve que doar roupa para ela, porque ela vendeu todas as roupas dela e doou para a igreja, porque ela queria atrair o milagre de Deus. E ficou sem nada. Falei, irmã, a bênção de Deus não se compra. Por isso que a gente ensina você. Por que nós ensinamos? Porque nós queremos que você entenda. E a opção também é sua de fazer, servir a igreja, servir o reino de Deus, servir a obra do Senhor, né, e abençoar, porque se você fizer, vai habilitar a bênção do Senhor sobre a tua vida, mas não vai comprar o milagre de Deus. Você pode liberar um milagre maior sobre a tua vida. Agora, como nós ministramos, você não é obrigado. Quando a pessoa fala, você é obrigado, não. Você não é obrigado. A semeadura tem que ser um ato de amor. Né? Eu tenho entendido isso perfeitamente, como tem algumas obras sociais da nossa igreja que eu abençoo todo mês. Tem ministérios de missões que eu abençoo. Né? Então, aquele pequeno valor que eu semeio na vida daquele missionário, como é que eu semeio? Tem outros ministérios que eu semeio também. Eu penso, eu não posso fazer aquilo, mas ele pode fazer, e eu vou semear no ministério dele, porque aquela obra que eu gostaria de fazer, ele está fazendo no meu lugar, e ele está sendo abençoado. Né? Então, e faz bem para nós também. Né? É diferente de uma determinada religião que, para a pessoa ser salva, ele tem que fazer caridade. Não, nós não estamos falando isso, de você ser salvo pela caridade, não. Isso coopera para gerar milagres de Deus na sua vida, porque a planta semente você vai colher através daquela semeadura. E quando ele chama ela, né, ele chama e pergunta para ela o que ele poderia fazer por ela. Mas se você olhar, logo no versículo 8, fala que ela era uma mulher rica. Se ela era rica, ela não precisava de nada, não é verdade? Ela não tinha necessidade nenhuma financeira, ela não tinha necessidade, tanto que ele falou, o que eu posso fazer por você? Posso falar com o rei? Posso falar com o comandante? Há alguma coisa que eu posso fazer para você? Ela falou, não, eu estou bem no meio do meu povo, tenho tudo que eu quero, não preciso de nada. Depois ele insistiu com Geazi, o que nós podemos fazer para liberar um milagre de Deus na vida dessa mulher? Ela não tinha filhos. E foi um milagre que Deus
trouxe para a vida dela, né? Ele vai falar assim, aqui no versículo 15, por volta, e ele disse a ela, chamou ela até a porta e disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela falou, não, meu senhor, não iludas tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu disse para ela, a mulher engravidou e teve o filho, ela deu à luz um filho. Lá no livro de Mateus, deixa marcadinho aí, livro de 2 Reis, vamos para o livro de Mateus, que você vai, capítulo 25. Mateus 25, 31. E tinha um versículo que eu procurei, eu não consegui encontrar, que ele fala que um copo d'água que você der para uma pessoa, por ser um discípulo de Cristo, você não fica sem o seu galardão. Olha, um copo d'água. Você já pensou que um copo d'água gera um milagre na sua vida? Então, ele fala assim, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, os que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, tem outra versão que fala dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. E se você continuar lendo, ele vai falar daqueles que não deixou de fazer alguma coisa. Então, às vezes, a gente pensa que, no Mateus 25, 10:42, Mateus, que bênção, 10:42. Então, você vê que ele fala, mas, Senhor, quando foi que eu deixei, quando foi que nós fizemos isso ou deixamos de fazer? Ele falou, quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês a mim fizeram. É como eu falei, a gente não pode, por exemplo, nós ainda, por enquanto, não temos, mas lá em Campina Grande, eles têm um ministério com as detentas. Tem um rema dentro das cadeias, e agora está se estendendo para a ala masculina. Por quê? Porque ele está vendo que o resultado na vida daquelas detentas está sendo tão glorioso que eles estão estendendo para os homens também. E esse é um sonho nosso, é um desejo para o futuro. Como a nossa ministra falou, orfanato, nós temos 10 crianças que vêm de um abrigo na escolinha. E no começo eles eram perturbados, mas agora não, agora há uma regra lá dentro que só os que se comportarem bem é que vão ter o direito de vir para a escolinha. As crianças estão na bênção de Deus, mas por que eles estão na bênção de Deus? Porque está fazendo bem para eles. E a palavra de Deus vai entrar no coração daquelas crianças. Então, esse é um pequeno trabalho que o desejo do nosso coração é orfanato, asilos. Isso tudo está no coração do nosso pastor para o futuro. A parte da penitenciária, né, que seria tão importante, a gente tem tantas pessoas presas, né, só planejando mal dentro das cadeias, mas se eles conhecerem a verdade, a palavra fala em João 8:32, conhecereis a verdade te libertará. A verdade vai libertar eles, né?
Então você, quando você traz a sua oferta para a igreja, você está cooperando com o reino de Deus. Mas faça além disso. Semeia em outras missões, orfanatos. Você pode cooperar, não precisa cooperar com muito. Dependendo do lugar, quando nós somos nos pequeninos, lá em Campina Grande, para eles um valor de R$10 já é alguma coisa. Quando chega para eles R$100, eu não me lembro o valor, mas parece que R$25 dá para cuidar de uma criança, né, por mês. Então, você vê, é tão pouco para eles, né? Então, quando você manda aquela oferta lá, de repente, R$50, R$100, aquilo para eles é uma grande bênção de Deus. E tudo isso se torna a habilitação de milagres na sua vida. Por quê? Porque a palavra fala que toda semente que você planta, você colhe. E essa mulher colheu a bênção do Senhor, né? No versículo, então Deus presenteou o filho dela, vamos voltar lá? 10:42, que nós esquecemos aqui, Mateus. Ele fala assim, o 41, ele fala assim, Mateus 10:41. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que ele não perderá a sua recompensa. Olha, um copo d'água que você semear na vida de uma pessoa, você não fica sem um galardão. Então, é para a gente pensar também, né, que Deus nos abençoa tanto. A gente tem a cesta para ajudar as pessoas necessitadas. Se eu não estou enganado, são 18 cestas que a gente fornece por mês para essas pessoas, né, que estão desempregados. É só um tempo que vai ser ajuda para Deus abrir a porta do emprego para eles, né? Mas também a gente está abençoando o reino de Deus. Então, vamos voltar lá? E essa mulher recebeu o milagre do Senhor. Mas no versículo 14, 2 Reis, no capítulo 4, diz aqui no versículo 18, o menino cresceu e certo dia foi encontrar com seu pai, que estava com ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai disse ao servo, leve ele para sua mãe. O servo, você tem que deixar ele no modo avião, irmã Cidinha. Não, é o modo avião, que você não vai receber nada. Depois a menina te ensina. O pai disse ao servo, leve ele para a mãe. O servo pegou e levou ele para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Chamou seu marido e disse, preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Eu volto logo. E ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu, está tudo bem, não se preocupe. E ela mandou selar a jumenta, disse ao seu servo, vamos rápido, só pare quando eu te mandar. Assim ela partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido, com seu filho? E ela respondeu, está tudo bem. Ao encontrar-se com o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor não me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Ele vai mandar o servo dele colocar o cajado. No versículo 30, a mãe do menino disse assim, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, eu não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado no rosto do menino, mas ele não reagiu. Então Geazi voltou a encontrar com Eliseu e disse, o menino não voltou a si. Eliseu chegou em casa, lá estava o menino estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Depois deitou sobre o menino, boca com boca, olhos com olhos, mão com mãos,
e enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Ele levantou e começou a andar pelo quarto. Depois subiu novamente, e o menino espirrou 7 vezes, abriu os olhos, e ele devolveu ele para a mãe, né? E ela, quando no versículo 37, ela prostrou aos pés dele, curvando até o chão, então pegou o seu filho e saiu. Então, veja, e muitas das vezes nós recebemos o milagre de Deus, mas o diabo às vezes vem para destruir. A Bíblia fala em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas vocês viram a reação dessa mulher? Às vezes eu fico imaginando, até nisso eu admiro ela, porque ela não ficou uma mulher desesperada, gritando, porque imagina ela, subiu, pôs o filho morto no quartinho do profeta, manda uma jumenta, o marido, não é assado, não é lua nova, está tudo bem. Você teria um estado de espírito para dizer isso? Mas ela teve uma certeza assim, mesmo o Deus que me deu o filho vai fazer alguma coisa. Só que ela, o que ela fez? Ela foi procurar a pessoa certa. Então, quando você está com problema, com dificuldade, você não tem que ficar falando seus problemas para as pessoas, principalmente pessoas que não é cristã. Às vezes a gente não tem amigos. Porque se você fala o seu problema com alguém que é cristão, ele vai te compreender. Mas imagina você falar para uma pessoa que nem cristão é, ele não vai entender seu problema. Então, você tem que falar com quem vai te ajudar, com quem vai orar por você. Entende isso? Você vai para a igreja, que é o melhor lugar para você estar. Na igreja, você vai falar com seus pastores, com seus ministros. Você vai orar, você vai ouvir a palavra. A sua fé vai ser estimulada. Entende isso? Então, fala seu problema com as pessoas que podem te ajudar. Por exemplo, de repente, eu tenho meus vizinhos lá, eu moro naquele lugar lá 44 anos, mas meus vizinhos, bom dia, boa tarde, e aí, está tudo bem? Tudo bem? Como estão seus filhos? Graças a Deus está tudo bem. E muitas das vezes está com problema, mas eu não falo. Por quê? Porque eu falo, eu vou falar com o meu pastor, vou falar com a minha ministra, porque eu falando com eles, eles vão me ajudar. Então, saiba, até nisso você tem que saber para quem que você vai buscar socorro. Vizinho, meu amado, tem vizinho que a gente sabe os vizinhos do bem, também sabe aqueles que não são vizinhos do bem. Mas também tem aqueles que, quando você vai falar sua dificuldade, ao invés dele te ajudar, ele vai aplaudir. E vai desejar que aconteça coisa pior, que o sangue de Jesus tem poder. Então, essa mulher, ela não falou nada, nem para o marido dela, ela correu para o homem de Deus, que ela sabia que era onde ela ia encontrar o socorro de Deus. E, de fato, ela encontrou o socorro de Deus. Porque depois o profeta veio, orou e trouxe vida para o filho dela. E não só isso, né? Trouxe vida. E depois a gente vai continuar a ministração, você vai ver quantos milagres na vida dessa mulher foi habilitado, porque ela ousou plantar uma semente e reconhecer a vida do homem de Deus, né? Então, muitas das vezes você está buscando Deus, você tem promessa de Deus, Deus traz o milagre, mas como nós falamos, o diabo é astuto e às vezes quer roubar o nosso milagre, mas Deus vai ressuscitar o seu milagre hoje em nome de Jesus, amém? Deus vai ressuscitar os seus milagres, se você crer, porque você está ouvindo a palavra, você está aprendendo a palavra, você não tem que abrir mão da sua promessa para o diabo, você não tem que deixar ele trazer vergonha sobre a sua vida, ainda que no seu passado, pode ser que você tenha vamos dizer, um passado de vergonha, mas a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas na nossa vida, Deus não lembra do nosso passado, Deus não nos ama porque nós pecamos ou deixou de pecar, não. Ele nos ama porque o amor dele é incondicional. E quando a gente aprende isso, você aprende que mesmo que houve um erro no seu passado, Deus te perdoou. Amados, deixa o passado para trás, siga para frente. E creia que os seus milagres Deus vai ressuscitar na tua vida em nome de Jesus, amém? Então, essa mulher, ela foi agraciada por Deus, porque ela ousou semear uma semente na vida do homem de Deus, reconhecendo o homem de Deus, mas só como eu falei, você semeia sementes,
Escolhe algum lugar para você abençoar. Escolhe um orfanato, escolhe um asilo, escolhe um lugar que você sabe que é um lugar de honra e que trabalha verdadeiramente, honestamente, com crianças, né? Crianças deficientes. Algum lugar, faz a sua semeadura. Ou na obra do Senhor também. Né? A gente tem a nossa igreja, a gente tem tantas, né? Quando você traz a sua oferta é abençoada. Porque é através da sua oferta que nós pagamos o aluguel, água, luz, né? As despesas. Né? Então, tudo isso, nós somos abençoados. Agora, como eu falei, não é que você está comprando a bênção do Senhor, mas a sua semeadura extra, como essa mulher fez, habilitou grandes milagres de Deus na vida dela, porque ela reconheceu a vida de um homem de Deus e fez uma plantação e teve uma colheita abençoada na vida dela. Amém? E depois, na semana que vem, a gente vai continuar ministrando sobre ela, e depois você vai ver o que Deus fez na vida dela. Você pode até ler em casa. Eu já li não sei quantas vezes a vida dessa mulher, que eu admiro demais a atitude dela, mas eu admiro também o milagre de Deus na vida dela.